Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 14 de agosto de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos, que é uma multisseriada de 8º e 9º ano. O 8º já deu início à aula deles e eles estão ali fazendo a atividade. Enquanto isso, o 9º vai dar início agora. Os alunos do 9º ano que estão presentes hoje são eles: o João Gabriel Lara, o Machado Lara, né? O João Pedro, o Gustavo, a Maria Eduarda, a Bianca, a Yasmin, o Vitor, o João Gabriel Venâncio, a Mariana, o Guilherme e a Lauane. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenke, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as suas atividades em dia. Tem que falar para deixar registrado aqui. Eu sei que vocês escutaram do 8º ano. É também a única oportunidade que o aluno tem para compensar a minha ausência. O trabalho do aluno que estoura em falta é assistir às aulas que ele perdeu, registrar na apostila ou no caderno e trazer para mim, para que eu possa compensar a sua ausência, para que não chegue no fim do ano e fique retido por falta. 7ª aula, novidade, pisa. Ah, vai pisar em quem? Não é esse tipo de pisa, tá? Aqui em Guapiara tem esse costume de falar pisa, né? Por causa de jogar bola, que o cara pisa, o outro chuta a bola, né? Tem uns caras lá em Guapiara que todas as coisas, ele tá jogando bola, do nada ele grita pisa, né? Daí, isso aqui, ó, o que é o PISA? O PISA é uma sigla, tá? Que é Programa Internacional... eu não vou lembrar. Lá no fim vai falar, mas eu vou tentar pesquisar já na internet aqui, rapidão. É um programa internacional de alguma coisa dos alunos. Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Mas que tipo? Era para ser PIAE. Por que a sigla é PISA? É porque não é brasileiro? Porque não é brasileiro. Isso mesmo. Ela é internacional, tá bom? Então, esse programa, olha lá. Programa Internacional de Avaliação dos Alunos é uma rede mundial de avaliação de desempenho escolar, realizado pela primeira vez em 2000 e repetido a cada 3 anos. Quer dizer que foi realizado em 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 e 2024. Provavelmente vai ser realizado esse ano, se não mudar as regras, né? É coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, com vista a melhorar políticas e resultados educacionais, tá bom? Mas não é esse o objetivo hoje. Hoje é só para vocês entenderem o que é a PISA. Então não vai ter na apostila de vocês. É para realizar em caderno. Praticamente vocês não vão realizar quase nada no caderno, porque ele vai usar um simulado. Olha lá, simulado, área florestada. Então vamos dar início. Conteúdo: números racionais números racionais na representação fracionária e na decimal. Usos: ordenação e associação com pontos na reta numérica e operações. Objetivos: ler, interpretar e resolver problemas que envolvam adição ou subtração de números racionais positivos. Dimensão do PISA: utilizar modelagem matemática como lente para o mundo real. Por exemplo, as utilizadas nas ciências físicas, biológicas, sociais, econômicas e comportamentais. Compreender quantidades, sistemas numéricos e suas propriedades algébricas. É uma habilidade em cima do 7º ano, né? EF 07612, resolver e elaborar situações de problema que envolvam as operações com números racionais. Então lá, reflita. No início da manhã, a temperatura da cidade X, qual é a cidade? X,
Oh, mas X não é um número, é uma incógnita de um número que eu não conheço? É só número que a incógnita representa? Não. Sabe quando eu falo, o aluno fulano, esse aluno fulano é uma incógnita, eu não estou revelando o nome dele. Pode ser um aluno que aconteceu ou pode ser qualquer aluno, né? Então ele fala, em vez de falar uma cidade fulana, eles falam uma cidade X. Pode ser Guapiara? Pode. Pode ser São Paulo? Pode. Pode ser qualquer cidade. Não pode ser Monjolada por quê? Não é cidade. Muito bom. Então lá, no início da manhã, a temperatura da cidade de X, vamos falar, fazer de conta que é Guapiara, era de menos 6,5 graus centígrados. Não, desculpe. Celsius. Não existe mais centígrados. 6,5 negativo Celsius. Já no final da tarde, nesse mesmo local, era de 12,2 graus Celsius. Qual foi a variação de temperatura dessa cidade nesse período? Só para vocês entenderem como calcula. Guapiara hoje de manhã estava 5 graus. Às 4 horas da manhã eu tinha acordado, olhei o termômetro, 5 graus. A hora que eu acordei 5h30 para ir para a escola, já estava 6 graus. Mas chegou a 5. Não, minto. Deu 3 graus de madrugada. Teve uma hora que eu acordei lá, acho que era 4 e pouquinho. 3 graus. Aí, mas vamos supor, acordei 5 horas, 5 graus. Os dois aí, por favor. Então, os dois. Posso continuar, por favor? E a previsão de temperatura para Guapiara hoje é de quantos? Clima. Ele pode chegar até 27 graus hoje, mas vamos colocar que chegou a 23 graus, que é o que está agora. Qual é a variação de temperatura de Guapiara de 5 graus até 23 graus? Isso, perfeito, João. Você faz o maior menos o menor. 3 que tira 5 não dá, empresta da dezena. Fica uma dezena mais 3 dá 13. 13 que tira 5, 8. 1 que não tira nada, 1. Daí alguém vai falar, mas não é 18 graus. Quem falou que é 18 graus? Não estamos falando que é 18 graus. Aqui é a variação. Aí alguém desatento olha lá e fala, não, professor, está marcando 23 graus. O que essa pessoa está errando? Eu estou perguntando qual é o grau agora? Não, eu quero saber a variação. Da mínima para o máximo. Quer dizer que da mínima para o máximo tem uma distância de quantos graus? 18 graus Celsius. Muito bem. E agora, sabendo que é assim que faz a conta, qual conta que eu tenho que fazer para descobrir a variação dessa? Uma vez que a mínima é menos 6,5 graus. Qual conta que você fez? Não chute, vamos lá. Qual é a operação que eu tenho que fazer mesmo? A maior é uma de menos. Quem vai em cima, quem vem embaixo? A maior em cima. Qual a temperatura é maior? 11,2. Qual é a menor? Não é 6,5. Menos 6,5. Menos com menos? Mais. Agora eu faço a conta. 2 mais 5? 7. Vírgula embaixo de vírgula. 1 mais 5? Não, desculpe. 1 mais 6? 7. 1 mais ninguém? 1. Deu 17,7 graus. Mas por que, professor? Por quê? Porque ele estava negativo em 6,5 graus. Para ele chegar no zero, quantos graus precisou subir? 6,5. Do zero, ele subiu mais até quanto? Até 11,2. Então ele subiu ao todo 6,5 mais 11,2. Então a diferença da mínima para a máxima é de 17,7 graus Celsius. Certo? Sempre é assim, a maior que subtrai a menor, tá? Se alguém falar assim, teve uma sugestão boa aqui. O João Pedro disse que quando ele foi passear no Polo Norte, lá foi pescar lá no Iglu,
Ele falou que quando ele acordou de manhã estava muito frio e estava menos 2,5 graus. Quando chegou durante o dia, a temperatura foi ficando e chegou no menos 5 graus Celsius. Qual a variação de temperatura dessa? 2,5. Ah, professor, tem que fazer o maior? Não, presta atenção. Quando era de manhã, era a maior temperatura. E conforme foi passando o dia, ficou a menor. Então, é que aqui no Brasil a gente é acostumado a começar com a temperatura mínima e atingir o máximo. Pode acontecer ao contrário. E você está com uma máxima e for só esfriando. E aí, mesmo assim você vai descobrir a diferença entre o maior e o menor. Tá? É a variação. Ah, mas o maior era de manhã e a noite era o menor, a tarde era o menor. Não tem importância. Maior menos o menor. E vocês acertaram, dá 2,5. É a variação que é a temperatura, tá bom? Foco no conteúdo. O conceito variação está associado à diferença entre o final e o inicial. No caso da temperatura, entre a maior e a menor. Por isso que ele fala final e inicial. Que geralmente aqui a final é a maior temperatura e a inicial é a menor, tá? Variação. Quando fala assim, tá variando, o que quer dizer isso? Bloqueando. Tem hora que ele tá bom, tem hora que ele tá ruim, não é? Tá variando. E a variação é isso, quando varia de um valor para outro, tá bom? Assim a temperatura na situação anterior será: à tarde, 11,2 graus. De manhã, menos 6,5 graus. A variação é o maior menos o menor. Então, 11,2 menos 6,5. Menos com menos dá? Mais. Ao somar, você descobre a variação, que é 17,7 graus. Tá? Se você calculou graus, a resposta vai ser graus. Não tem como você falar, vou medir, vou ver a variação de temperatura. Deu 17,7 quilômetros. Você está calculando graus, como que você vai responder em metros? Não faz sentido. Então, se você colocar só 17,7, está errado. Eu não sei o que você está falando. Tem que ser 17,7 graus Celsius. E se eu colocar Fahrenheit? Está errado. É a medida que não é usada no Brasil. E tem uma outra conversão para poder ver quantos que fica 17,7 graus em Fahrenheit. Celsius em Fahrenheit. Na aula de hoje, realizaremos uma atividade em um simulador que envolveu o que aprendemos sobre os números racionais. Trata-se de uma planilha interativa para responder às questões relacionadas à variação da porcentagem à área florestada, em 15 países dos anos 2005, 2010 e 2015. Alguém conseguiu descobrir qual é o período de 5 anos? O período é de 5 anos entre um período e outro. Quem está com o celular não é obrigatório. Quem está com o celular, quiser ler o QR Code para acompanhar a planilha no celular, pode fazer isso. Ninguém quis? Então vamos lá. Vou clicar no link aqui. O Vitor vai conseguir? É um adaptado do PISA de 2022. Então eles pegaram isso aqui e fizeram uma adaptação. Deu certo? Foi? Se quiser passar, não sei se vocês têm um grupo, mandar no grupo. Depois quem quiser olhar também. Não foi não. Foi um negócio estranho aquilo. Não deu certo? Então vamos continuar. Porque você está entrando no navegador Chrome. Eu não testei o QR Code, já pensou se manda para outro lugar? Parou os dois. Você viu, né, senhor? Eu só vi se batendo, mas ele deve ter provocado. Nada a ver, senhor. Eu passei de boa aqui. Hã? Passei de boa. O que, senhor? Passou de boa? É esse aí mesmo. Então vamos lá.
Começando. Turminha. Começando. Então presta atenção. Ah, professor do céu. Ó, aqui tem toda a introdução, certo? E aqui, ele vem falar isso aqui pra gente, ó. Essa tela, a de teste, só avança após você testar todos os comandos. Portanto, clique nas setas para conhecer a função de cada uma. Quando esse ícone ficar verde mais escuro, qual ícone? Nossa senhora. Esse é o que é para clicar, tá? Clique em todos. Quando esse ícone aqui, ó, ficar mais escuro, clique nele para avançar. Então, vamos lá. Ó, vou ter que clicar na coluna A, B, C e D. Depois eu clico aqui embaixo, coluna, operação e coluna. Depois eu venho na média, coluna. Então vou fazer isso aqui, ó. Primeiro eu vou avançar. Ó, o meu não dá para avançar. O que eu faço? Clico aqui, 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 clico aqui. E não ficou para avançar ainda? Vou colocar executar também, vou colocar executar. Limpar. Não liberou ainda. Vamos ler o que ele pede aqui. Selecione selecione uma coluna no menu. Ah, tá. Eu tenho que vir aqui clicar qualquer coisa, qualquer operação, qualquer outra coluna e executar. Depois eu venho aqui, faço a média, executar. Agora liberou. Então vamos para o próximo. Agora veio o que eu preciso aqui. Presta atenção. Aqui são algumas questões, tá? Vamos lá. Primeira pergunta. Atividade 1. Em termos de pontos percentuais, qual país teve o maior ganho entre 2005 e 2015? Presta atenção. Primeira coisa, vamos entender o que é essa planilha. Ó, a planilha abaixo mostra a quantidade de área florestada em 15 países, representada como porcentagem. Isso aqui quer dizer o que então? 32,66%, 32,73%. Tudo está em porcentagem. Da área total de seu território. Os dados são apresentados para os anos de 2005, 2010, 2015. Agora eu pergunto para vocês, como que eu consigo descobrir a diferença? Ele quer saber a diferença, né? O ganho, desculpe. O maior ganho. Como que eu consigo descobrir o ganho de alguma coisa de 2005 para 2015? Não é média. É a variação. A variação, muito bem. Eu faço quem menos quem? 2015 menos 2005. Vamos ver se funciona. Se eu quiser saber quantos anos foi ganho, 2015 menos 2005, dá quantos? 10. Deu certo a conta? Foi 10 anos mesmo, de 2005 até 2015? Foi. Se eu fizesse o contrário, 2005 menos 2015, ficaria menos 10. Tem como ganhar negativo 10 anos? Não. Se desse negativo, quer dizer que eu tive o quê? Prejuízo. Então, veja bem. Vou pegar na coluna E aqui, ó. Tá vendo a coluna E? Vou fazer uma conta. Qual é a coluna que está relacionada a 2015? Alguém consegue ler a coluna que está relacionada a 2015? Coluna A, B, C. Aqui em cima, ó. A coluna D. A coluna D representa o ano 2015. Eu venho aqui embaixo, ó. Falo coluna D. Qual a operação que eu quero fazer mesmo? Somar, subtrair, multiplicar ou dividir? Subtrair. Qual é a coluna 2005? Coluna B. Coluna B. Executar. Belezinha. Quer dizer que a Alemanha ganhou 10 centésimos de porcentagem. A Argélia ganhou 18 centésimos de porcentagem. E a Armênia? Não ganhou nada. E o Cazaquistão?
perdeu, em vez de ele ganhar, ele perdeu 0,01 de porcentagem. Tá, a pergunta lá era o que mesmo? Em termos de percentuais, qual país teve o maior ganho? Presta atenção, isso aqui tem muito no Excel. Se futuramente, se for trabalhar em qualquer empresa que envolva planilhas, você vai usar o Excel. Como que eu faço para descobrir o maior ganho? Eu tenho que olhar todos, um por um. O João já conseguiu ver. Tem uma função aqui, ó, que você coloca em ordem crescente ou decrescente. A hora que eu coloquei aqui, ele ficou na ordem. Deu um errinho ali, porque não era para o 59 estar lá. Não é verdade? O 0,59 teria que estar aqui, ó. Então, quem teve o maior ganho? Tem erro ainda, não tem? Você tinha visto aqui, ó. A Grécia é a maior. Vou fazer de novo, que pelo jeito bugou aqui. Coluna D menos a coluna B. Executar. Organizar. Agora sim. Quem teve o maior ganho? Grécia. Ô, João, mas lá em cima, o que quer dizer aquele Panamá, então? Teve o maior perda, né? Ele perdeu mais que todo mundo. Ele perdeu 2,2%. E a Grécia ganhou 2,34%. Tá? Então, quando você coloca, você pode colocar na ordem crescente, que é do menor para o maior, ou na ordem decrescente, que é do maior para o menor. Mas o país você acertou. É a Grécia. Então, a resposta da número 1 aqui é Grécia. Presta atenção, isso aqui não tem na apostila de vocês. Vocês vão ter que fazer junto. Eu não vou contar a resposta, vocês vão achar que nem o João achou. João, escolhe alguém. João Lara. A 2 é: qual país não teve nenhuma mudança no geral entre 2005 e 2015? Olhando aqui, qual país não teve nenhuma mudança? Você tem que olhar os resultados das diferenças aqui. Você tem que olhar nessas colunas última aqui. Conseguiu achar qual que não teve nenhuma diferença? Ele nem ganhou e nem perdeu? Eu não tô enxergando. Armênia, muito bem. Aqui, ó, Armênia não ganhou nada, não perdeu nada, ó. Em 2000, olha que interessante. Em 2005, ela tinha 11,74. O que aconteceu em 2010? Ela caiu para 11,74. Depois ela subiu novamente para 11,74. Então, nesses 10 anos, ela não teve ganho e nem perda. Alguém vai falar, mas ela perdeu em 2010. Mas eu estou me perguntando no período de 2015 até 2005. Muito bem. Então aqui é Armênia. Escolhe alguém, João. Bianca. Número 3. Em termos de pontos percentuais, qual país teve a maior perda de 2005 a 2015? Qual país teve a maior perda? Como é que é? Maior perda. Vou tentar dar zoom. O que perdeu mais? Não, Panamá, aqui ó. É que Panamá perdeu 2,2. É porque já hoje estava invertido. Estava invertido. Se eu fizer do menor para o maior, Panamá vai lá em cima também. Então, o que mais perdeu foi Panamá. Panamá. Tranquilo aqui? Olha lá. Presta atenção aqui, turma. Pense que a operação... Agora que ele vem falar isso. Pense que a operação e quais colunas devemos considerar para saber quais variações ocorreram em porcentagens da área florestada dos países de 2005 a 2015. Agora que ele vem contar pra gente da dica, né? Já resolvemos. A equipe deu Panamá. Quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Olha lá, então a primeira coisa que ele falava, que nessa parte aqui a gente tem que fazer o D subtrair pelo B.
Quando eu pego esse valor e subtraio por esse valor, desculpe, falei errado. O D subtraído pelo valor do B dá esse resultado aqui. Se eu invertesse, ia dar tudo ao contrário, né? Aqui seria positivo e aqui seria negativo. Então acho que eu tinha bugado ali na hora que eu coloquei. E aí, depois que eu clicava em executar, ele gerava os cálculos para mim, né? Depois, segundo, clique na coluna E para organizar em ordem crescente ou decrescente. Quando você clica nesse botãozinho, você coloca ou na ordem crescente ou na decrescente. E por fim, 3. Analise os dados da coluna E. A gente analisou, descobrimos que o maior ganho foi a Grécia, o que mais perdeu foi o Panamá e o que não teve mudança nenhuma foi a Armênia. Tranquilo? Próxima pergunta. Olha lá, tá riscando o que eu já risquei. Deixa eu apagar os meus. Atividade 2. Considere agora 2 períodos. 2005 a 2010, esse é um período. E 2010 a 2015. Então, eu vou apertar pausa um pouquinho, vou voltar a fazer a correção deles para poder dar continuidade depois com vocês, tá bom? Turminha, por favor, preste atenção. Esse é bem complexo um pouquinho. Considere os 2 períodos, 2005 a 2010 e de 2010 a 2015. João, por favor. Mas tem que voltar lá no negócio. Qual das seguintes afirmações descreve corretamente a mudança da média da porcentagem na área florestada para os 2 períodos? Percebeu? Mudança na média. Então como que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá naquela planilha de novo. Vamos zerar ela, né? Limpar tudo. Deixa eu... Aqui. Limpar tudo. Então eu vou fazer primeiro a média de 2005 até 2010. Como que eu faço? Eu tiro 2010 menos 2005, ou seja, coluna C menos coluna B. Coluna C subtrair coluna B. Executar. Executei. E a média? Vou calcular a média. A média vai ser calculada de qual coluna? Na E. Eu venho aqui, opa. Coluna E. Executar. Qual foi a média? Está aqui embaixo. Negativo. Isso. Agora eu vou fazer a segunda coluna. A segunda coluna eu quero saber a diferença de 2010 a 2015. Eu faço 2015, que é a coluna D. Subtrair a coluna C. Subtrair. E a média? Vou calcular. Calcular a média da coluna F. Executar. Quantos que deu? Menos 0,13. As duas, a média teve ganho, não teve ganho ou teve perca? Teve perca. As duas ficou negativa, então as duas teve perda. Vamos lá ver as alternativas? A mudança da média foi positiva para os 2 períodos. Verdadeiro ou falso? Falso. B. A mudança da média foi negativa para os 2 períodos. Verdadeiro. A mudança da média foi a mesma nos 2 períodos. Não foi a mesma, né? Um deu 0,15 negativo, o outro deu 0,13 negativo. Então é falso. A mudança da média foi positiva para um período e negativa para outro período. Falso. Alternativa correta, letra B. B de belezinha. Para quem está assistindo pelo YouTube, se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Subindo a resposta lá. Ele vem falando como que a gente teria que fazer, tá? Isso aqui eu acho que tem que estar antes, né? Só que olha que interessante. Eles estão fazendo de outro jeito aqui, ó. Eles calcularam a média primeiro de todos eles. E depois você tiraria a diferença na média. Tá? Olha lá. Foi feita a média de todos, aí foi tirado esse menos esse e desse menos esse, tá? Eles colocaram na alternativa, não falaram na alternativa? Atividade 3. Considere os períodos 2005 a 2000, 2 períodos de novo.
Em termos de pontos percentuais, quais são os 2 países que tiveram a mudança mais significativa no percentual da floresta de um período de tempo para outro período de tempo? Meu Deus! Então tem que achar os 2 períodos e agora tem que descobrir a diferença entre eles. Lembrando, qual que é o período primeiro? 2005 a 2010. É a coluna E ou coluna F? Coluna C. E. E a de 2010 a 2015 foi a coluna F. Então na minha última aqui eu vou fazer o quê? Coluna F menos a coluna E. Executar. Gerou um monte de cálculo ali. Agora eu quero saber quem foi o que teve, o que mesmo? A pergunta? Percentual de área florestada. Em termos, quais são os 2 países que tiveram a mudança mais significativa? Né? Qual que é mais significativa? Qual teve o maior percentual? Qual teve o maior percentual? Colômbia. Né? Só que a diferença deles é o seguinte, eles perderam. Nas 2 eles perderam. E deu 1,29 de diferença. Certo? Deixa eu ver se é isso mesmo agora, fiquei na dúvida. É 2 países? Ah, em termos... É verdade. A outra que teve maior diferença entre eles foi aqui. Ah, mas ó, a diferença aqui foi entre 2 negativos, certo? Eu acho que não podia pôr em ordem. Tem que ser os positivos. Ah, agora deu o sinal de menos. Vamos subir a resposta para ver que eu fiquei na dúvida agora, se a Colômbia é um deles. Limpe tudo, daí manda subtrair. Vamos limpar tudo, vamos fazer o passo a passo deles. Limpa tudo, subtrai a coluna C com a coluna B. Coluna C com a coluna B. Executar, belezinha. Depois, subtrair a coluna D da coluna C. Subtrair a coluna D da coluna C. Executar. Depois, próximo passo, coluna F subtrai a coluna E. Foi o que nós fizemos, né? Coluna F subtrair a coluna E. Executar. Aí, organize a coluna G em ordem crescente. Crescente é do menor para o maior. E aí, continuando, ele vai chegar que a Colômbia realmente e a Índia, por menos 0,40. Quem foi a maior e a menor, pelo jeito, a pior, né? Só que olha para você ver que interessante. Ele falou assim, a Colômbia com o melhor resultado. Mentira que é o melhor resultado. Ela caiu. Ela tinha 54,6, caiu para 52,73. Foi a maior variação, né? E o pior resultado, eles falaram que foi a Índia. Olha que interessante. A Índia, no caso, aumentou de 22,7 foi para 23,7. Mas é a variação de um mês para o outro, né? De um período para o outro. Então os 2 períodos estavam negativos, ficou positivo por causa do jogo de sinal. Mas, vamos lá. Aplicando a última de vocês. Helena afirma que Coreia do Sul tem a mais área florestada que em qualquer outro país na lista em relação aos anos apresentados. A afirmação dela é verdadeira? É confirmada pelos dados da planilha? Sim ou não? Vamos ver. Qual o país que ela falou? Coreia do Sul. Vamos colocar aqui a variação. Cadê Coreia do Sul? Coreia do Sul. Nesse caso aqui é analisar o seguinte. Em 2005, qual era o país que tinha maior área? Ó, maior para o menor. Qual era o país que tinha maior área em 2005? Coreia do Sul. Em 2010, qual era o país que tinha maior área? Coreia do Sul. Em 2015, qual era o país que tinha maior área? Coreia do Sul. Ela está errada ou está certa? Sim, está certa. Justifique sua resposta. Nos 3 anos ela teve a maior área. Né? Aos 3 anos ela teve a maior área. E, correção, a letra D, sim, o fato é que o país mais florestado em todos os períodos. Nos 3 anos ela teve a maior área. Tá bom? O que aprendemos hoje na aula? Essa aula de quem? Do nono ano. Realizamos uma atividade com a planilha interativa de uma questão. Programa
do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, o PISA, sobre a variação da porcentagem de área florestada em 15 países, nos anos de 2005, 2010 e 2015. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. E chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.